E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Esse domingo aí, de muito futebol na Premier League. É, Começando com a equipe do Arsenal, né? A equipe do Arsenal que perdeu para o Manchester United na rodada passada. Aliás, foi um baita jogo, inclusive um baita clássico. É, Entre os dois clubes que dominaram a Premier League, principalmente no início dos anos 2000, né? Anos 90 e anos 2000. Enfrentou o Leeds fora de casa e fez um 4-0 completamente dominante, se redimiu da derrota e dos jogos ruins que ultimamente que estava fazendo, né? Mas tipo assim, aí aumentou ainda mais a vantagem na liderança da Premier League. Eu senti um pouquinho de desespero da torcida do Arsenal, porque deve ser traumas, né? De três vices, né? Três vices de Premier League seguidos. Mas o time tá bem, tá jogando bem, tá fazendo uma temporada boa. Só que nesse início de ano, de 2026, tá na criação de jogar tá pecando um pouco, e isso, pensando em Liga dos Campeões, pode pesar, tá? Isso pode pesar porque em Liga dos Campeões é outra competição, outros modos de jogar, e acho que pode pesar isso. Mas, tipo assim, na Premier League se redimiu, jogou bem, pelo menos criou jogadas para gol e não buscando escanteio toda hora, como foi no jogo passado contra o Manchester United. Inclusive, isso com o Manchester United foi que fez um baita jogo, escancarou isso, né? Escancarou muito isso nos jogos, né? No jogo em si, mostrou muito isso, que o elenco do Arsenal tem fraquezas. Passando para a equipe agora, para a equipe do Bournemouth, que ganhou de 2-0, estreia do Ryan, ele entrou durante a partida e fez uma baita assistência, vencendo praticamente o já rebaixado Wolverhampton por 2-0. O Bournemouth, ele é tipo o Brighton antes da pandemia, por exemplo, né? Que antes da pandemia e também depois, que é Brighton, que é um estágio para o jogador evoluir. Por isso que eu acho uma transferência muito boa do Ryan sair do Vasco. Fiz tipo assim, saindo do Vasco com problemas financeiros. Sim, é SAF, né? Pelo que eu vi, tá tentando achar um comprador da SAF, mas passou por anos de problemas financeiros e o Vasco achou essa promessa e fez uma baita venda, e que foi uma boa escolha do Ryan, porque o Bournemouth tem um baita treinador, que é o Iraola. O Iraola é acho que um dos técnicos mais subestimados dessa Premier League, porque ele faz o time do Bournemouth, que fez um começo de temporada um pouquinho complicado, mas depois foi evoluindo, e é um baita estágio, né? E também contratou o Ryan para substituir o Semenyo que foi o Manchester City. Por isso, outro exemplo também de estádio, de evolução de jogador, né? E fez um, né, baita jogo na Premier League, ganhando do Lanterna, que já é rebaixado, né? Fez o Wolverhampton, especificamente, fez escolhas erradas, principalmente no começo da temporada. Por quê? Manteve o Vitor Pereira, porque né, fez um baita começo de trabalho, baita recuperação na Premier League para evitar o rebaixamento na temporada passada. Renovou o contrato por mais 2 anos, passou poucos jogos e foi demitido. Foi tipo o Manchester United renovando o contrato com o Ten Hag, passou 2 meses no cargo, logo após o anúncio da renovação, foi demitido, né? Aí depois foi a chegada de Ruben Amorim depois. Isso mostra também a incompetência das diretorias dessas duas, especificamente. Lógico, temporadas diferentes, mas mostra a incompetência, os erros que mostraram que comprometeram uma temporada. E pior ainda para o Wolverhampton, que é o lanterna da competição,
pouco se fala em recuperação na tabela, né? Praticamente já rebaixado no campeonato. Brighton e Everton 1-1. Isso eu não vou falar muito não, porque eu não vi muito, não vi né? Eu não vi o jogo, né? Mas é um Everton que tá jogando bem, né? Tá pelo menos respirando melhor do que nas últimas temporadas, brigando contra rebaixamento, entendeu? Aí, desculpa o celular aqui, vou desligar. Brigando contra rebaixamento e com a chegada, acho que um fartudo de uma nova casa, né? O Rio Dixon, um novo estádio do Everton, que é lindíssimo, por sinal. Tá influenciando bastante. O jogo foi lá no Amex Stadium, o Everton jogou fora de casa. Aí, pelo que eu sei, o Everton tava ganhando de 1-0 até os minutos finais e eu esqueci o nome do jogador do Brighton que fez o gol do empate nos minutos finais da partida. Eu esqueci o nome, perdão, depois eu vou saber depois. Fez um baita gol de empate, né? Foi de bicicleta e acabou empatando para o Brighton, que está bem também na competição. O Brighton que está na metade da tabela. O Everton está em nono, o Brighton está em 13º. E assim, pro Brighton é temporada normal, né? Alcançou uma vaga na Europa League temporadas atrás, né? Porque tava com os jogadores melhores. Eu senti também um pouco do Brighton. Eu não diria sucesso como de vender jogador como era antigamente, mas ou da qualidade do treinador, porque o De Zerbi foi embora, foi para o Olympique de Marselha e fez o time todo esfarelar. A diretoria do Brighton parece que não me fez fazer o efeito continuar, sabe? Isso que me dá essa impressão. Talvez nas próximas temporadas eles conseguem melhor planejar, né, tal, com contratação de jogadores. Passando para a próxima partida que eu vou falar. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acabei me perdendo, perdão. Chelsea 3, West Ham 2, e que clássico, meus amigos. Show de Estevão, show de João Pedro. O West Ham desesperado para sobreviver na Premier League, vendeu o Lucas Paquetá, voltou para o Flamengo, recusou a proposta do próprio Chelsea que jogou hoje. O Chelsea que fez uma baita virada. O Leon Rossenior, ele chegou com jogos assim. Eu acho que o Chelsea também não jogou muito bem, não. Defensivamente falando, foi mal, porque eu senti o Robert Sanchez, né? O Robert Sanchez, eu senti ele para a Premier League, que requer um nível de constância. Nível Chelsea, não dá, velho. O Chelsea tem que achar urgentemente para a próxima temporada um novo goleiro. Ter Stegen aí voando, mas foi emprestado pro Girona, perdão. Nossa senhora. Mas enfim, foi emprestado pro Girona. Aí o Chelsea perdeu a oportunidade gigante de mercado, que o Ter Stegen é um baita goleiro e ficou com o Robert Sanchez, principalmente, que teve momentos de muitas falhas durante a temporada. Falhou contra o Manchester United, falhou na Champions também. É um Chelsea que no gol tá pecando, mas do meio para frente é um baita time, né? O Cole Palmer tem o Palmer, mas o Palmer tá com a temporada muito ruim, né? Porque teve lesão e quando voltou de lesão, nos jogos que teve, não jogou muito bem. Deve ser precaução,
né? Medo de com trauma, de acontecer alguma coisa, ou talvez, que eu escutei uns rumores aí, que o Manchester United tá querendo, tipo assim, ele estava insatisfeito no Chelsea e que o Manchester United poderia contratar. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque não teve fonte oficial do United para falar sobre a situação, sobre a tal situação, e o United está com, né, mudou de treinador e tá querendo focar mais para a classificação para a Liga dos Campeões via Premier League do que pensar, por enquanto, na janela de transferência. Mas eu acho que nesse momento também podem pensar, porque o Casemiro vai embora e vai tentar pensar em meios campistas para contratar. Aí talvez chegue o Palmer, mas assim, eu acho bem complicado pensar nisso agora, porque muitos rumores, não tem fontes verdadeiras. E o Chelsea tomou 2 gols rápido, né? Rápido assim, rápido na jogada do West Ham e lento para defender, para marcar. Só que o Chelsea ligou o sinal de alerta e, né, foi ligando o motorzinho, e foi até virar a partida nos finais com Enzo Fernandes. Passando para Liverpool e Newcastle. Newcastle que foi goleado pelo Liverpool fora de casa. O Liverpool que está fazendo a má temporada, né? Convenhamos, pela janela que fez e pelo performance da equipe. O único que tá tipo assim, que dá para elogiar tudo mesmo é o Szoboszlai. O Szoboszlai é um diferencial. Eu acho que é um pêndulo dessa equipe nessa temporada, porque é o único que tá jogando bem, né? Van Dijk tá mal, McAllister tá mal, e o Liverpool venceu com folga o Newcastle, que para tentar brigar por vaga na Liga dos Campeões via Premier League. Brentford, do Igor Thiago, cria do Cruzeiro, venceu o Aston Villa por 1-0. Esse eu não vi muito, por isso que eu vou falar pouco também. O Brentford que ganhou com 1 a menos, rapaz. Eu vim aqui, o Brentford ficou com 1 a menos e foi e ganhou a partida no Villa Park, né? Manchester United 3, Fulham 2, e um show de brasileiros agora no jogo de manhã, né, da Premier League. Manchester United meteu 3-2, fez 2-0. Todo mundo pensou que era para ser uma vitória tranquila do United, só que aí falou na transmissão o cabelo do torcedor que tem que cortar depois de 5 vitórias seguidas. Digamos que deu uma bruxaria aí que fez o Fulham empatar, digamos assim. Brincadeiras à parte, é muito mérito do Fulham. O Fulham que teve show brasileiro dos dois Manchester United, que foi o Casemiro que marcou o primeiro gol e o Matheus Cunha. E o Kevin, rapaz, ex-Palmeiras, está jogando muita bola no Fulham. Já tava marcando assistências até aqui, e hoje fez o seu primeiro gol na Premier League. E logo contra o gigante, que é o Manchester United, em Old Trafford, tá bem. E foi um baita jogo. E, meus amigos, o que falar de Bruno Fernandes, né? Bruno Fernandes é um pêndulo dessa equipe desde 2020, né? Carrega esse time nas costas, joga muita bola. Capitão do time. Já tem muitos torcedores que o consideram como ídolo, porque teve proposta para ele da Arábia Saudita e acabou recusando, né? Acabou recusando por amor ao clube, e que ele fez tá fazendo uma baita temporada. O Rafael tá fazendo uma baita temporada, e que, meus amigos, se você não viu o lance do terceiro gol do Manchester United do Chesco,
A da construção da jogada e um baita giro do Bruno Fernandes para fazer o passe. É algo de se ver por várias semanas. Que jogador é Bruno Fernandes? Vai chegar para mais uma Copa e de uma boa seleção de Portugal e que pode dar muito trabalho na Copa do Mundo. Nottingham Forest empatou com o Crystal Palace 1-1. Nottingham Forest desesperado para cair, para cair, né? Desesperado para cair, para lutar para não cair. Empatou com o Crystal Palace, que também está fazendo uma temporada mediana, né? Foi campeão da Copa da Inglaterra e do começo dessa temporada na Supercopa. E tal, aí vendeu Eberechieze para o Arsenal e Guerri para o Manchester City. O Manchester City que fez uma baita contratação, tá? O Guerri é um baita zagueiro. Quase foi para o Liverpool, né? Quase foi para o Liverpool no início da temporada. E que é um baita zagueiro e com certeza vai para a Copa, né? Um dos zagueiros principais da Premier League, o inglês. Mas enfim, aí o Nottingham Forest com um a menos ainda, inclusive, empatou contra o Crystal Palace, um pontinho a mais, ainda mais com a derrota do West Ham para o Chelsea durante a rodada. Aumentou um pontinho, aumentou um ponto, mas na luta contra o rebaixamento, qualquer aumento de vantagem é crucial, principalmente nessa disputa para não cair para a segunda divisão, né? E vamos para o clássico que acabou hoje, que foi o Manchester City 2, Tottenham 2 e baita partida de Cherki, meus amigos. Esse Cherki joga muita bola desde a época do Lyon, né? O Lyon, eu vi mais o Cherki, né? Acho que todo mundo também viu mais dele na partida contra o Manchester United na Europa League, que foi aquela virada maluca do Manchester United na Europa League, em Old Trafford. Eu acho que foi ali que todo mundo viu mais dele e despertou o interesse do rival da cidade, o Manchester City, para contratá-lo. E que baita contratação que fez. Tá fazendo uma ótima temporada, tá? Apesar dos problemas do Manchester City defensivamente falando. O City fez 2-0 com o Semenyo, né? Fez o 2-0 com o Semenyo, que chegou agora em janeiro e teve um impacto imediato, já colocou o Phil Foden no banco, pra você ter noção. O Phil Foden, que teve um início de temporada boa, estava jogando ótimas partidas, só que depois decaiu, né? E a temporada passada dele foi muito, muito, muito horrível, comparando com o que ele fez em 2023 na temporada da Tríplice Coroa, ganhando Champions, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões. E cara, o Tottenham tá desesperado porque não consegue alcançar os outros rivais, tá lá embaixo na tabela. Pelo menos os jogadores salvaram o emprego de Thomas Frank, tá? Salvaram o emprego de Thomas Frank, porque acredito muito que se o Tottenham saísse com a derrota hoje, o técnico ia cair, tá? O técnico ia cair porque já estava pressionado, pressionado por resultados e também por qualidade no jogo. Tava jogando muito mal o Tottenham. Só que foi o segundo tempo com os 2 gols do Manchester City, com 2-0 atrás do placar, com o gol de Cherki, que foi um baita golaço também, inclusive, e o gol de Semenyo. O Tottenham ligou o alerta, digamos assim, e diminuiu para 2-1. E o Solanke, rapaz, que golaço de Solanke, meus amigos. Gol de escorpião, hein? Rapaz, o gol de escorpião, tempão que eu não via, né? Acho que a última vez que eu tinha visto, rapaz, foi... Deixa eu lembrar. Acho que foi um Mkhitaryan, na época de United. Eu acho que foi, rapaz, bem raro esse gol, rapaz.
Que felicidade teve o Solanke para marcar o gol de empate e acho que nos minutos finais também, né? Aí o Tottenham se salva da derrota, se salva de... Tipo assim, acho que vai dar para trabalhar um pouquinho mais tranquilo. A crise ainda está. Mas o Tottenham... Mais uma temporada no lixo, né? Daniel Levy foi embora. E foi bem... Tá sendo bem difícil essa transição de poder de dono, né? De saída do Daniel Levy para entrada de outras pessoas para comandar o futebol do clube. E é isso. Depois vou falar a classificação aqui rapidinho. E amanhã, às 5 horas da tarde, na segunda-feira, tem o Sunderland, o xodozinho meu na Premier League, tá? O Sunderland tá fazendo uma boa temporada. Time que subiu e que nessa temporada não vamos ter os 3 que subiram, pelo menos que foi os 3 que subiram não vão cair, né? Leeds está na baixa da tabela, mas está um pouquinho mais afastado da zona, mais afastado do primeiro time da zona, que é o West Ham, e o Sunderland, que está no meio da tabela, fez um baita começo de temporada, tá? E o Sunderland, rapaz, e o jogo amanhã vai ser no State of Light. E lá é bem difícil tirar pontos de lá. Empatou com o Arsenal, jogando muita bola. Ganhou do Manchester City, eu acho, se não me engano. Depois vocês me corrijam, fazem um favor. Jogou bem contra o Arsenal, jogou bem contra o Chelsea. Ainda vai enfrentar o Manchester United ainda, eu acho. Jogou bem contra Brentford, Brighton, Bournemouth. Aliás, o jogo contra o Bournemouth foi uma virada espetacular, inclusive. Foi uma virada espetacular do Black Cats, dos gatos pretos, que tem esse apelido carinhoso do Sunderland. Amanhã, 5 horas da tarde, pela Premier League. Os 2 times, né, que subiram, que foi o Sunderland e o Burnley. O Burnley também subiu, acho, se não estiver enganado. Não, o Burnley foi na temporada passada. Não, foi nessa temporada. Foi na temporada passada para essa. Vou falar aqui a classificação aqui no momento. Arsenal é o líder do campeonato com 53. City, com o empate que teve contra o Tottenham, foi para 47. O Aston Villa, que perdeu na rodada, mas tá lá, fazendo uma baita campanha também a equipe de Unai Emery. Tá em terceiro com 46. Manchester United é o quarto com 41, que teve a virada insana, né? E terminou a rodada de novo no G4, de novo, para a vaga para a próxima Liga dos Campeões. E também a Premier League também vai colocar mais uma vaga para a Liga dos Campeões de novo, né? Que, como foi na temporada passada, vai aumentar para mais uma. Ou seja, o Chelsea também iria, se o campeonato terminasse hoje. O Chelsea, que é o quinto com 40 pontos. Liverpool é o sexto com 39, né? Aí o Brentford com 36 é o sétimo. Aí o Brentford iria para a Conference League, né? Iria não. Se eu não estiver enganado, sim. Sim. Se eu não estiver... O Brentford, se terminasse o campeonato hoje, iria para a Premier League. Tô ficando para a Conference League. Mas enfim. Aí Fulham e Everton com 34 pontos. Os dois estão lutando, né? Brigando por uma vaga em alguma competição europeia. Aí vem Newcastle, uma temporada mediana também, né? Do atual campeão da Copa da Liga, e provavelmente vai ser eliminado nas semifinais e não vai ser mais o atual campeão. Tá fazendo temporada mediana na Premier League. Na Champions foi o que eu esperado, foi para os playoffs na Champions, empatou com o Paris Saint-Germain. Esse time do Newcastle é bom. Quando o time resolve jogar, o time do Newcastle é muito bom, com o Bruno Guimarães, o Joelinton e o Tonali no meio de campo, né? E acho que um dos melhores meios de campo da Premier League é do Newcastle. O Tonali, que é um baita jogador, promessa, um talismã italiana, né? Tipo assim, teve um início muito bom, né? Já fazendo gol, só que depois ele teve aquela polêmica das apostas,
Bom que ele reconheceu o erro e foi suspenso, e depois ele voltou. E tá jogando bem também. Sunderland com 33, Bournemouth com 33. Já uns times que são médios, que são bons, muito bons, tá fazendo temporada mediana. Aí Brighton com 31 e a vergonha na temporada de novo, né? Que é o Tottenham. O Tottenham com 29 é o 14º, o Crystal Palace também com 29. Também eu esperava um pouquinho mais o Crystal Palace, tá? Com o elenco que tem, né? Sendo campeão da Copa da Inglaterra. E se eliminado também de forma precoce na Copa da Inglaterra nessa temporada também, o time lá da 6ª divisão. Temporada um pouquinho decepcionante, tá? Do Crystal Palace. É complicado. E o Oliver Glasner, o técnico da equipe, também anunciou que vai embora. Vamos ver o que a diretoria do Crystal Palace vai fazer para tentar corrigir os erros dessa temporada. Teve muitos acertos na temporada passada e teve muitos erros nessa também. Aí vem Leeds com 26, brigando para não cair, junto com o Nottingham Forest também com 26. São os dois times fora da zona de rebaixamento. Que começa com o West Ham com 20, que está jogando bem logo depois, por incrível que pareça, logo depois da venda do Paquetá para o Flamengo. Jogou bem contra o Chelsea, só que teve acontecimentos do futebol que tomou a virada nos minutos finais. Tem 20 pontos e o desespero tá batendo, tá? Já falta 14 rodadas e, rapaz, desesperador, tá? Desesperador para o West Ham. Burnley com 15 e acho que o já rebaixado, o Wolverhampton, é o último colocado com 8 pontos. Falando sobre um pouquinho aqui da Premier League, né, e tal, aí, no meu primeiro vídeo aqui no YouTube, tomara que vocês gostem. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vou tentar gravar o máximo possível aqui pra vocês, beleza? Beijão, tamo junto.